Leitura do livro de Ezequiel, capítulos 41 ao 44, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Ezequiel, capítulo 41. Em seguida, ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, que era a largura do tabernáculo. E a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta eram 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro lado. E ele mediu o seu comprimento 40 côvados e a largura 20 côvados. Então ele foi para dentro e mediu o pilar da porta, 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da porta 7 côvados. Assim ele mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo, e disse-me: Este é o lugar mais santo. Em seguida, ele mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados ao redor da casa de cada lado. E as câmaras laterais eram 3, uma sobre a outra, e 30 em ordem. E elas estavam na parede que era da casa pelo lado das câmaras laterais ao redor, para que pudessem se segurar, mas elas não se sustentavam na parede da casa. E havia um alargar e um rodeio ainda para cima para as câmaras laterais, porque o rodeio da casa ia para cima ao redor da casa. Por isso, a largura da casa ainda era para cima e aumentava da câmara mais baixa para a mais alta pelo meio. Eu também vi a altura da casa ao redor. Os fundamentos das câmaras laterais eram de uma cana inteira de 6 grandes côvados. A espessura da parede, que era para a câmara lateral de fora, era de 5 côvados, e aquele que foi deixado era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados ao redor da casa por todo lado. E as portas das câmaras laterais estavam em direção ao lugar que foi deixado. Uma porta em direção ao norte e outra porta em direção ao sul, e a largura do lugar que foi deixado era de 5 côvados ao redor. Agora, o edifício que estava diante do lugar separado, no final em direção ao oeste, era de 70 côvados de largura, e a parede do edifício tinha 5 côvados de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim ele mediu a casa, 100 côvados de comprimento, e o lugar separado, e o edifício com as suas paredes, 100 côvados de comprimento. Também a largura da face da casa e do lugar separado em direção ao leste, 100 côvados. E ele mediu o comprimento do edifício defronte o lugar separado que estava atrás dele, e as suas galerias de um lado e de outro lado, 100 côvados, com o templo interior e os alpendres do átrio. Os pilares da porta e as janelas estreitas e as galerias ao redor nos seus 3 andares defronte à porta, forradas com madeira ao redor e do chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas para aquele sobre a porta até na casa interior e por fora e por todo o muro ao redor, por dentro e por fora por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que uma palmeira estava entre um querubim e um querubim, e cada querubim tinha 2 faces. De maneira que a face de um homem estava em direção para a palmeira de um lado, e a face de um jovem leão em direção à palmeira do outro lado. Isso foi feito através de toda a casa ao redor. Desde o chão até acima da porta foram feitos querubins e palmeiras, e sobre a parede do templo. Os pilares do templo eram quadrados e a face do santuário. E a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura
e o seu comprimento 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está diante do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas por peça, 2 folhas que viravam, 2 folhas para uma porta e 2 folhas para outra porta. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como foram feitos nas paredes. E havia ali tábuas espessas sobre a face do alpendre por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um lado e de outro lado, pelos lados do alpendre e sobre as câmaras laterais da casa e das tábuas espessas. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Ezequiel, capítulo 42. Então ele me levou adiante para dentro do átrio exterior, para o caminho em direção ao norte, e me levou para dentro de uma câmara que estava defronte ao lugar separado, e que estava defronte o edifício, em direção ao norte. Diante do comprimento de 100 côvados estava a porta do norte, e a largura era de 50 côvados. Defronte os 20 côvados que eram para o átrio interior, e defronte o pavimento que era para o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um caminho de 10 côvados de largura para dentro, um caminho de 1 côvado e as suas portas em direção ao norte. Ora, as câmaras superiores eram mais curtas, porque as galerias eram mais altas do que estas, do que as mais baixas e do que o meio do edifício. Porque elas eram em 3 andares, mas não tinham pilares como os pilares dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que os mais baixos e os do meio. E a parede que estava por fora, defronte às câmaras, em direção ao átrio exterior, na parte dianteira das câmaras, o seu comprimento era de 50 côvados. Porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que diante do templo havia 100 côvados. E por baixo destas câmaras estava a entrada do lado leste, como uma que vai para dentro delas desde o átrio exterior. As câmaras eram de espessura da parede do átrio na direção leste, defronte o lugar separado e defronte o edifício. E o caminho diante delas era da aparência das câmaras que ficavam na direção norte, tão compridas quanto elas e tão largas quanto elas, e todas as suas saídas eram de acordo com as suas formas e de acordo com suas portas. E de acordo com as portas das câmaras que ficavam na direção sul, havia uma porta na cabeça do caminho, no caminho diretamente diante da parede na direção leste, como uma que entra nelas. Então ele me disse: As câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas serão câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas mais santas. Ali eles deitarão as coisas mais santas e a oferta de alimento, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem ali, não sairão do santo lugar para dentro do átrio exterior, mas ali eles deitarão as suas vestimentas nas quais ministram, porque elas são santas, e colocarão outras vestimentas e se aproximarão daquelas coisas que são para o povo. Ora, quando ele havia terminado de medir a casa interior, ele me levou adiante em direção ao portão, cuja vista é na direção leste, e mediu ao redor. Ele mediu o lado leste com a cana de medir, 50 canas com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado sul, 500 canas com a cana de medir.
Ele voltou-se para o lado oeste e mediu 500 canas com a cana de medir. Ele mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor, 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santuário e o lugar profano. Você já se inscreveu no canal? Ezequiel capítulo 43. Em seguida, ele me levou ao portão, o mesmo portão que olhava em direção ao leste, e eis que a glória do Deus de Israel veio do caminho do leste, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra brilhou com a sua glória. E ela era de acordo com a aparência de uma visão que eu tive, de acordo com a visão que eu tive quando vim para destruir a cidade, e as visões eram como as visões que tive junto ao rio Quebar, e eu caí sobre a minha face. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho do portão, cuja vista está em direção ao leste. Assim o Espírito me tomou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu o ouvi falando comigo de dentro da casa, e o homem se pôs em pé junto de mim. E ele disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das solas dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E o meu santo nome, a casa de Israel, não mais contaminará, nem eles nem seus reis, através de sua prostituição, nem pelas carcaças de seus reis nos lugares altos. No estabelecer de suas soleiras pelas minhas soleiras, e de seu pilar pelos meus pilares, e do muro entre mim e eles contaminaram o meu santo nome através de suas abominações que cometeram, portanto, eu os consumi na minha ira. Agora, que ponham de lado sua prostituição e as carcaças dos reis longe de mim, e eu habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa aos da casa de Israel, para que eles possam se envergonhar de suas iniquidades e que meçam o padrão. E se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, mostra-os a forma da casa e o seu estilo, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todas as suas ordenanças, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto à vista deles para que eles possam guardar toda a sua forma e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o topo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar segundo os côvados. O côvado de 1 côvado e 1 palmo de largura, até o fundo será 1 côvado. E a largura de 1 côvado e a sua margem pela sua borda ao redor será de 1 palmo, e este será o lugar mais alto do altar. E do fundo sobre o chão até a armação inferior haverá 2 côvados, e a largura de 1 côvado, e desde a armação menor até a armação maior haverá 4 côvados e a largura de 1 côvado. Assim o altar será de 4 côvados, e desde o altar e para cima haverá 4 chifres. E o altar será de 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos seus 4 lados. E a armação será de 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E a margem ao redor dela será de meio côvado, e o seu fundo será de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olharão em direção ao leste. E ele disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: Estas são as ordenanças do altar no dia em que eles o fizeram, para oferecerem oferta queimada sobre ele e para aspergirem sangue sobre ele. E tu darás aos sacerdotes, os levitas, que são a semente de Zadoque, que se aproximam para ministrarem a mim, diz o Senhor Deus, um novilho para oferta pelo pecado.
E tu tomarás do seu sangue e os porás sobre os seus 4 chifres e sobre os 4 cantos da armação e sobre a margem ao redor. Assim tu o purificarás e o purgarás. Então tomarás também o novilho da oferta pelo pecado, e ele o queimará no lugar designado da casa, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um filhote das cabras, sem defeito, para uma oferta pelo pecado, e eles purificarão o altar como purificam com o novilho. Quando tu tiveres acabado de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. E oferecê-los-ás diante do Senhor, e os sacerdotes lançarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão por ofertas queimadas ao Senhor. Por 7 dias prepararás a cada dia uma cabra por oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho sem defeito. Por 7 dias eles purgarão o altar e o purificarão, e consagrar-se-ão. E quando estes dias tiverem expirado, será que ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes farão as vossas ofertas queimadas sobre o altar e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Ezequiel capítulo 44. Então ele me levou de volta pelo caminho do portão do santuário exterior, que olhava em direção ao leste, e ele estava fechado. Então disse-me o Senhor: Este portão ficará fechado, não se abrirá, e nenhum homem entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso ficará fechado. Ele é para o príncipe sentará nele para comer o pão diante do Senhor. Ele entrará pelo caminho do alpendre daquele portão, e ele sairá pelo mesmo caminho. Então ele me levou pelo caminho do portão norte, diante da casa, e eu olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, e eu caí sobre a minha face. E o Senhor me disse: Filho do homem, marque bem e contempla com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo o que eu digo a ti a respeito de todas as ordenanças da casa do Senhor e de todas as suas leis. E marque bem o entrar na casa com toda a saída do santuário. E tu dirás aos rebeldes, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Ó vós, casa de Israel, bastai-vos de todas as vossas abominações, nas quais trouxestes para dentro de meu santuário estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos na carne, para estarem no meu santuário, para o poluírem a minha casa, quando ofereceres o meu pão, a gordura e o sangue, e eles quebraram o meu pacto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordem das minhas coisas sagradas, mas estabelecestes guardião na minha ordem no meu santuário a vós mesmos. Assim diz o Senhor Deus: Dos estrangeiros que se estiverem entre os filhos de Israel, nenhum incircunciso de coração e nenhum incircunciso de carne entrará no meu santuário. E os levitas que se foram para longe de mim, quando Israel desviava, os quais se desviavam de mim após seus ídolos, eles carregarão sua iniquidade. Ainda assim, eles serão ministros no meu santuário, ficando encarregados dos portões da casa e ministrando a casa. Eles matarão a oferta queimada e o sacrifício para o povo, e ficarão perante eles para ministrarem a eles. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso, eu levantarei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles carregarão sua iniquidade. E não se chegarão para dentro de mim para cumprirem um ofício de sacerdote para mim,
nem se aproximarão de alguma das minhas coisas sagradas no lugar altíssimo. Mas eles carregarão sua vergonha e suas abominações que cometeram. Mas eu os farei guardiões encarregados da casa, de todo o seu serviço e de tudo que for feito nela. Mas os sacerdotes, os levitas, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordem do meu santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se chegarão para perto de mim para ministrarem para mim, e ficarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e virão para perto da minha mesa para ministrarem para mim, e eles guardarão a minha ordem. E sucederá que, quando eles entrarem pelos portões do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e nenhuma lã virá sobre eles enquanto ministrarem nos portões do átrio interno e dentro. E terão gorros de linho sobre as suas cabeças, e terão calções de linho sobre seus lombos. Eles não se cingirão com qualquer coisa que os faça suar. E quando forem adiante para dentro do átrio exterior para o povo, eles colocarão fora as suas vestimentas nas quais eles ministraram e as deitarão nas câmaras santas e vestirão outras vestimentas. E não santificarão o povo com suas vestimentas, nem rasparão suas cabeças, nem deixarão crescer os seus cachos, apenas tosquiarão suas cabeças. Nem nenhum sacerdote beberá vinho quando entrarem no átrio interior. Nem eles tomarão por esposa uma viúva, nem aquela que é colocada de lado, mas eles tomarão virgens da semente da casa de Israel, ou viúva de um sacerdote. E eles ensinarão a meu povo a diferença entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E em uma controvérsia eles ficarão em juízo, e a julgarão de acordo com os meus juízos, e eles guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas assembleias e santificarão meus shabates. E eles não se chegarão a nenhuma pessoa morta para se contaminarem, mas por pai ou por mãe, por filho ou por filha, ou por irmão ou por irmã, que não tiver tido marido, eles podem se contaminar. E depois que ele for purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no santuário, no átrio interior, para ministrar no santuário, ele oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. E isso será para eles por herança. Eu sou a sua herança, e não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimento e a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, e toda coisa dedicada em Israel será deles. E as primeiras de todas as primícias de todas as coisas, a cada oblação de tudo, de toda sorte de vossas oblações, serão dos sacerdotes. Vós também dareis aos sacerdotes as primeiras das vossas massas, para que façam a bênção repousar na tua casa. Os sacerdotes não comerão coisa alguma que estiver morto por si ou despedaçado, seja ave ou animal. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books no Brasil. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você quer fazer a sua leitura bíblica junto conosco, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica, que está no link na descrição desse vídeo. E aproveitando, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.